Curitiba, dia 18 de maio de 2015, está no ar o 52º programa Em Busca de Sentido. Tudo bem com vocês, meus caros? Aqui está tudo ótimo. Hoje teremos um programa muito legal. Hoje eu vou falar mais sobre caracterologia do Lessene e vou falar sobre ansiedade. Me pediram para falar sobre ansiedade e eu vou falar sobre ansiedade hoje. Então vamos para a saudação e vamos dar sequência para o nosso programa. Vai vinheta e vamos em frente. As saudações de hoje na caderneta. A grande caderneta vai para Cíntia Tonani, Renato de Paula, Luiz Felipe França, a Mariana Hoffman, Leandro Fonseca, Fábio Aline Lunardi, a Ana Cláudia Tabe. Um beijo para você no Rio de Janeiro, Ana. Queria mandar um abraço também para Michael Faraday, Gisela Lamarca, Cristina Rodrigues, Oscar Mundstock, o Oscar, que sobrenome bonito, Oscar. O Oscar o Oscar, nunca sei. Ele me fez uma pergunta, eu já respondo a pergunta, Oscar. Um abraço também para Alexandre Oliveira, Régia Rezende, Joverte Gorati. Um beijo para Lidiane, João Paulo e Duda de Recife. Bonito nome, como sempre. Um beijo também para Letícia Barbano, Luísa Varela, Sérgio de Souza, Val Bitar, Caio Carvalho e também para Camila Marques. Um beijo para você. E também queria um abraço aos meus amigos do IFE, Instituto de Formação e Educação, que teve uma palestra sábado agora com o Lúcio Lobo. O Lúcio Lobo, que é doutor em filosofia medieval, falou um pouco pra gente sobre analogia em São Tomás de Aquino. Foi foda pra caralho. Foi bom pra cacete, hein? Foi muito legal mesmo, assim. Então, se você é de Curitiba, entra aí na internet, procura IFE Paraná. Todo mês tem uma palestra, todo mês tem uma novidade. Um dia desse vai ser eu, tá? Eu vou estar lá falando também. Então eu queria mandar um abraço especial pro Chico e pra Elisa, que estão cuidando do IFE, tá? Aqui em Curitiba. E também um bom motivo para depois do IFE tomar cerveja com os amigos. Então também já vai um abraço aí pro Evandro, pro Luciano, pro Ken, pro Luiz Henrique, de novo pro Luiz Felipe, que a gente depois toma uma cervejinha, pode conversar. E é muito bom, né? Quando você encontra os amigos pessoalmente e não só no mundo virtual. Então um abraço pro pessoal do IFE, abraço pros amigos, abraço para todo mundo e vamos seguir em frente. Hoje já começamos já com caracterologia, tá? Do Lessene, temperamento sentimental. Sentimental é o nome do temperamento. Então fica aí esperto que vai ter o resumo e já vai ter a minha fala sobre o sentimental, tá bom? Vai vinheta, vai resumo, vai fala, vai tudo. Sentimental. O sentimental assemelha-se ao nervoso, mas a passagem da primariedade para a secundariedade substitui a graça pela profundeza e o jogo móvel das imagens pela reflexão sobre as ideias. O sentimental deseja também emoções, mas as quer profundas e duradouras. Suas aspirações são elevadas e o senso de dignidade lhe faz lastimar amargamente seu fraco rendimento. Seus fracassos são duramente sentidos, deixam-no um pouco mais impotente e desencorajado que antes. Antes de agir, mostra-se indeciso. O peso do passado e a projeção de um futuro incerto provoca sempre angústia. É somente aos que podem compreendê-lo que se entrega. Quando dá sua afeição ou amizade, esta pode sobreviver ao abandono ou à morte do outro. A dominante sentimental é a intimidade. Vamos lá, gente. Vocês viram aí o resuminho do sentimental e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o temperamento sentimental é o quê? Ele é emotivo, não ativo e secundário.
certo? Então, emotivo, né? As emoções têm um grande valor na vida do sujeito, né? Como juízo de, né? Como possibilidade de julgamento, as emoções é muito importante para essa pessoa. Ele é não ativo, ou seja, tem uma dificuldade muito grande em conseguir fazer com que a sua vontade, aquilo que ele deseja realizar, seja realizado, né? Do desejo pessoal até o ato tem uma demora muito grande e às vezes não consegue realizar, tá? E ele é secundário, ou seja, as coisas têm uma ressonância muito grande dentro dele. Então o que a gente pode pensar? Se ele é emotivo e secundário, sendo que ele é inativo, emotivo e secundário, o que a gente tem que pensar do sentimental é o quê? Ele sente, ele quer sentir, como eu já disse ali, né, no trecho. Ele quer sentir as coisas, só que como a ressonância dele é secundária, aquilo absorve ele e ele remói as coisas. Uma pessoa que processa durante muito, muito tempo. Por quê? Vamos pensar, quem que é também emotivo e secundário que a gente já estudou aqui? O passional. Só que o passional é emotivo, ativo e secundário. O passional sente, processa, mas faz com facilidade, né? O sentimental não, ele sente, processa e não consegue. Tem uma dificuldade muito grande para realizar, né? Mas não significa que ele não realiza. Um exemplo que ele dá aqui de sentimental é o próprio Lessene, né? O Lessene, que inventou essa caracterologia que a gente está estudando, era um sentimental. Consegue fazer? Consegue fazer, mas tem uma dificuldade muito grande, certo? Então o que acontece com o sentimental? Quando ele vai fazer alguma coisa, ele é sempre da contingente. Se eu pudesse, se eu fosse melhor eu faria. Se eu conseguisse chegar até lá, eu falaria para a pessoa. Então o que acontece? O sentimental tem sempre aquela e se, né? No livro do Berger, no Tratado Prático da Análise do Caráter, ele fala que o sentimental, ele até gosta dessa coisa de eu poderia conseguir, mas não consegui, uma pena. Putz, não consegui fazer o que era para ser feito, né? Ou seja, o sentimental ele vive muito no mundo interior dele. É uma interioridade muito grande, é uma análise muito grande. Ele se analisa interiormente muito. Porque ele gosta, né? Ele gosta não, ele tem a necessidade da emoção, mas diferente do nervoso, que era o cara que ficava tendo várias emoções e não fazia nada, o sentimental ele gosta de emoções duradouras, sabe? Aquela situação em que vai, né? E dura dentro dele, tem aquela ressonância dentro dele, né? E ele sofre por aquilo. Tanto que o Berger e o Gaillard, os dois autores que a gente está estudando aqui, eles falam que é muito comum os sentimentais terem diários. E é muito comum, o que é o mais interessante, é que esses diários se tornem obras, né, literatura, esse tipo de coisa, ou obras autobiográficas, porque é muito rico a interioridade dele. Tanto que o valor dominante do sentimental é a intimidade. A intimidade é o valor dominante do sentimental. A gente viu, né, só fazendo um resuminho aqui, revendo. O valor dominante do colérico, lembra o colérico, que é um vulcãozinho? É a ação. O do passional é a obra, do nervoso é o divertimento e agora a gente está vendo o sentimental é a intimidade. Então o sentimental, apesar de tudo isso, apesar de ter toda essa dificuldade de ação, né, e cada vez que o sentimental vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que desencoraja ele já desiste. E ele se sente mais impotente do que se ele não tivesse tentado. Entende? Entende a dificuldade, né? Também ali é interessante a gente ver, né, que o trecho que eu peguei ali fala que... cadê a parte da angústia? O peso do passado e a projeção de um futuro incerto provoca sempre uma angústia, né? Então, essa tensão é característica do sentimental, tá? De ter sempre essa angústia interna, sempre tem alguma coisa mal resolvida, porque realmente tem alguma coisa mal resolvida, porque ele realmente tem dificuldade em fazer. Mas, apesar de tudo isso, como eu estava dizendo, ele é uma pessoa que tem muita intimidade. Ele adora intimidade. E se você consegue ser amigo de um sentimental, se você consegue ser amigo de uma pessoa que tem esse temperamento, e ele se sente compreendido por você, é uma amizade, assim, eterna. Né? Mesmo ali, até eu já disse ali, mesmo com o abandono desse amigo, ou mesmo com a morte desse amigo, o sumiço desse amigo, o sentimental vai manter essa fidelidade. Porque a realidade dele interior é tão complexa,
e mexe com tantas coisas, tanto do passado como do futuro, por causa dessa secundariedade, que quando ele consegue uma veia, um canal de expressão, uma via de expressão, ele não larga mais, ele tem uma fidelidade muito grande, até porque o valor dominante dele é a intimidade. Certo? Então esse foi o sentimental, hein? Emotivo, não ativo e secundário. Semana que vem a gente volta, e a gente volta com os não emotivos, bem interessante, tá? Os não emotivos a gente vai para os últimos 4 temperamentos. Então hoje a gente concluiu os emotivos, certo? Foi lá o colérico, passional, nervoso, sentimental. Se você não sabe do que eu estou falando, Jota, o que você está falando? Procura lá no canal no YouTube, procura lá que você vai ver que vai ter vários programas falando sobre esses temperamentos. Ok? Maravilha. Agora, já que eu estou falando sobre sentimental, eu achei que hoje seria legal falar sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que é ansiedade, tá? Já que o sentimental tem essa coisa do ansioso, ele é indeciso, ele não resolve as coisas, eu vou aproveitar hoje, não vai ter leitura comentada, mas eu vou aproveitar hoje e falar um pouquinho sobre ansiedade. Então presta atenção aí, vamos para a vinheta que a gente já volta com ansiedade, beleza? Sobre ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que ver sobre ansiedade é que é necessidade de controle. Ansiedade é necessidade de controle. Ou seja, muitas vezes na nossa vida a gente fica ansioso porque nós gostaríamos de ter controle sobre as coisas. Mas pode ser necessidade de controle por 2 razões, vamos dizer assim, as maiores razões. Uma, por uma exigência, ou por uma vontade, ou por algo que você realmente quer muito, né? Uma necessidade de controle quase patológica, né? Você quer controlar alguma coisa que é muito incerta, às vezes um relacionamento, um trabalho, esse tipo de coisa, ou às vezes muitas coisas não resolvidas e que você precisa fechar aquilo, né? Que você precisa resolver. Então, às vezes, conta, trabalho ou encanamento, tem que pintar a casa, tem que lavar roupa, tem que conversar com fulano de tal. Ou seja, de 2 uma, a ansiedade, então, ela vai se manifestar às vezes por muitas coisas em aberto, desse lado, né? Por muitas coisas em aberto, ou por uma necessidade de controle acima do que a realidade poderia aceitar. Então, às vezes, o primeiro exemplo, né, uma necessidade de controle, às vezes a gente quer controlar tudo da pessoa que a gente está convivendo, às vezes a gente quer ter controle sobre tudo no nosso trabalho, às vezes você está num cargo de gerência, você quer que todo mundo faça exatamente como você quer e não dá certo isso. Às vezes você está num relacionamento, numa amizade, ou então, né, em família, com um filho, daí você quer que o filho te obedeça, mas ele já tem lá 25 anos, né? E daí você quer porque você quer que aquilo funcione do seu jeito, e aí aquilo vai te gerar ansiedade, obviamente vai te gerar ansiedade. No outro lado, acontece o quê? É muita coisa para resolver e aquilo vai ficando um monte de porta em aberto, um monte de coisa em aberto, chega um momento que você olha e fala, meu Deus, eu não estou dando conta da minha vida. E isso pode o quê? Gerar ansiedade. É claro que pode gerar ansiedade essas 2 coisas. O que a gente primeiro tem que pensar também, para entendermos melhor a ansiedade, é que é normal o ser humano querer um certo tipo de controle. É óbvio, né? A coisa do, não, vamos liberar, esquece as expectativas, vamos viver o momento, porque tudo isso é mentira, tá? Não dá para viver assim. Em um certo grau, em certos momentos, dá para você viver assim. Mas é mentira que um ser humano consegue viver todos os dias sem expectativas. Se eu saio de casa, eu tenho expectativa de chegar no horário. Né? Se eu vou atender um paciente, eu tenho expectativa que o paciente chegue, que o atendimento seja bacana, que eu consiga trabalhar legal. Né? Se eu vou dormir, eu tenho expectativa de que eu durma bem. Ou seja, a gente vive cheio de expectativas. A questão é que muitas vezes essa expectativa, elas passam do ponto e geram uma ansiedade acima do normal. E também a gente tem que pensar que ansiedade não tem como acabar com a ansiedade. Ansiedade é um sentimento, é um estado, né, que o ser humano passa e é natural o ser humano passar. Né? Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente sabe que a gente está gostando de alguém pela ansiedade que gera o encontro com essa pessoa. Se você não está sentindo nada, você está indiferente, você já sabe que não tem, né? Não pegou no coração o negócio. Então o que acontece? Ansiedade é natural.
A expectativa é natural. Um certo desejo de controle é natural. O problema é quando a gente passa do ponto, né? E às vezes a gente passa no ponto, como eu disse aqui, ou uma vontade muito grande de decidir, escolher, fazer com que os outros façam o que você realmente quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, ou então é muita coisa não resolvida, tá? E falando sobre coisa não resolvida, uma das razões que nós temos muita ansiedade são as indecisões e são as inúmeras possibilidades que temos hoje em dia. Ou seja, hoje em dia, com a internet, com redes sociais, com tudo isso, com a possibilidade de contato, com a possibilidade de escolhas que a gente tem, a nossa decisão fica muito mais difícil de ser realizada, né? A nossa escolha fica muito mais difícil de ser efetuada e nessa dificuldade gera uma indecisão muito grande, né? A gente fica realmente indeciso, a gente fica realmente com dificuldade de escolher e isso gera aumento de ansiedade, tá? Ou seja, quando você tem que escolher alguma coisa, de certa forma gera um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de expectativa, né? Vai trabalhar com a sua vontade pessoal. Agora, quando você tem que decidir e as possibilidades são inúmeras, como hoje em dia, aí começa a complicar. Porque daí você fica naquela, né? Vou, não vou, pra onde é que eu vou? E se você vai pra você já recebe notícia, né? Digamos, você vai pra uma festa, já fica recebendo notícia pro WhatsApp, pro Facebook, como é que tá outra festa, você vai pra outra, chega lá e fica aquela confusão, né? Então, muitas possibilidades geram indecisão e geram ansiedade, tá? Por hoje, então, eu paro por aqui. É só uma primeira reflexão, tá? Vou voltar com esse tema. Quem sabe daqui uns 2 programas, 3, eu volto a falar de ansiedade pra gente começar a trabalhar também esses temas mais recorrentes na psicologia, tá? Então, fica essa dica aí. Ansiedade é necessidade de controle. Às vezes é uma expectativa natural que a gente tem, mas ela é exacerbada, tá? Muitas vezes é realmente algo que a gente quer ter controle, mas não tem como a gente ter controle. E muitas vezes é tanta coisa para ser realizada, tanta possibilidade de escolha que a gente não consegue se decidir. E isso trava a gente. No que trava, a gente fica ansioso. Tá bom? Beleza? Então por hoje é isso. Semana que vem a gente volta com mais programa em busca de sentido e também a gente volta mais pra frente com mais temas sobre esse da ansiedade, tá bom? Eu sou o J. Borgognoni e acaba aqui o programa 52 do Em Busca de Sentido. Se você quiser entrar em contato comigo, tirar dúvidas, perguntar, falar o que você quiser, abrir seu coração, tá? Você me encontra no facebook.com/Em Busca de Sentido Rádio Vox. Você me encontra no e-mail em busca de sentido radiovox@gmail.com. Você me encontra no canal do YouTube Em Busca de Sentido Rádio Vox. Se você está ouvindo isso, só o áudio, saiba que tem um vídeo sobre esse programa. E também você me encontra na Rádio Vox, obviamente, radiovox.org, toda segunda às 10 da noite, quando dá certo. Mas toda semana tem programa, tá bom? Muito obrigado, gente. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.